Olá, tudo bem? Como você já me conhece, eu sou a Gabriela Lotufo, eu sou a docente responsável pelo curso Projeto Arquitetônico em Madeira Engenheirada e seja muito bem-vindo novamente ao nosso curso, agora começando o sexto módulo do nosso curso, que é o módulo das tipologias construtivas. Então, até agora, ao longo do nosso curso, a gente entendeu como que a estrutura de madeira engenheirada ela funciona e também como que a gente pode executar a nossa edificação de madeira engenheirada. Então, a gente viu desde o começo do nosso curso como que a madeira em si funciona, então quais são as características dessa matéria-prima madeira e como que essas características da madeira elas interferem no projeto arquitetônico e na nossa edificação de madeira engenheirada, e a gente também foi acompanhando como que a gente pode então executar essa nossa edificação de madeira engenheirada. Então, desde da produção, da fabricação, do transporte, da montagem dos elementos construtivos, passando pela conclusão da edificação, então na parte interna, as instalações prediais, todos os revestimentos internos, como que a gente pode então finalizar o interior dessa nossa edificação de madeira engenheirada. E a gente também viu, especificamente no último módulo, no quinto módulo do nosso curso, como que a gente executa esse envelope da nossa edificação de madeira engenheirada. Então, como que a gente fecha e protege essa nossa estrutura de madeira engenheirada. Então, como a gente executa as fachadas e as esquadrias da nossa edificação e também a cobertura da nossa edificação, para a gente sempre pensar em proteger essa nossa estrutura de madeira contra as intempéries, justamente porque a gente viu que o contato com a umidade é um problema para a matéria-prima madeira. Uma das características da matéria-prima madeira é a possível deterioração em contato com a umidade. Então, por isso, a gente precisa realmente fechar, envelopar toda essa nossa edificação, essa nossa estrutura de madeira engenheirada. E agora que a gente então já entendeu como que tudo isso funciona, como que a gente pode formar essa nossa edificação, a gente vai agora nesse próximo módulo, então no sexto módulo do nosso curso, se aprofundar realmente na nossa estrutura de madeira engenheirada. Então a gente vai ver exatamente como que a gente pode conceber essa nossa estrutura de madeira engenheirada e quais são as opções aí, quais são as tipologias construtivas que a gente pode adotar para a nossa estrutura de madeira engenheirada. Lembrando que tudo que a gente está vendo ao longo desse nosso curso é justamente para pensar, para poder auxiliar o desenvolvimento de um projeto arquitetônico realmente adequado, realmente pensado para essa tecnologia construtiva, realmente apropriado para as estruturas de madeira engenheirada. Então, agora que a gente já viu como que essa edificação de madeira engenheirada ela funciona e como que ela se diferencia daquelas edificações mais convencionais, que a gente está mais acostumado, de concreto ou de alvenaria, a gente vai realmente pensar, passar para o próximo passo, que é como que a gente vai então conceber essa nossa estrutura de madeira engenheirada, pensando aí justamente no nosso projeto arquitetônico. Qual tipologia, na verdade, qual tipologia construtiva da estrutura de madeira engenheirada se adequa melhor aí ao nosso projeto arquitetônico específico. E para isso, então, ao longo desse sexto módulo do nosso curso, a gente vai ver muitos estudos de caso. Então, a gente já viu aí, ao longo de todo o nosso curso, a gente já vem acompanhando cada parte aí, cada tópico que a gente estuda, que a gente se aprofunda. A gente passa por alguns estudos de caso, mas todos eles estudos de casos nacionais, de edificações que foram produzidas e montadas no Brasil, para a gente realmente exemplificar todo esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui de forma teórica no nosso curso, mas para a gente exemplificar na prática como que esse conhecimento como que ele realmente é aplicado na prática. E agora, nesse sexto módulo do nosso curso, a gente vai ver muitos estudos de caso internacionais. A gente realmente vai ver edificações icônicas internacionais, edificações de grande porte. Então, realmente, edifícios altos de múltiplos pavimentos, que chegam aí a 18, 24 pavimentos, como a gente vai ver,
para a gente realmente ver, então, o limite que a gente pode chegar, né? Na verdade, não limite, porque não existe um limite, né? A gente realmente cada vez está ultrapassando esse limite que a gente imagina para as edificações de madeira engenheirada, né? Então, só para a gente entender até onde a gente já chegou atualmente nas edificações de madeira engenheirada, que é uma realidade que talvez muito em breve a gente também vai ter no Brasil, né? De edifícios altos, de edifícios de mais aí de 10, 20 pavimentos. A gente ainda não tem, mas talvez nos próximos anos a gente podem começar a aparecer aí edifícios desse porte no nosso país também. Né? E é para isso que a gente está aqui, né, estudando realmente para conseguir implementar essa tipologia construtiva, né? Então essas edificações de madeira engenheirada também no Brasil. Bom, e especificamente na aula de hoje, então na primeira aula desse nosso sexto módulo, a gente vai ver só as tipologias construtivas de madeira, né? Então, só aquelas tipologias construtivas que são formadas unicamente por elementos estruturais de madeira. Isso depois do solo, né? Depois da laje de fundação, da laje de piso que encosta no solo, ou muitas vezes também depois do primeiro pavimento, né? Porque muitas vezes a edificação, a estrutura de madeira engenheirada, ela começa a partir do segundo pavimento, como alguns exemplos aí, muitos exemplos, na verdade, que a gente vai ver ao longo dessa nossa aula de hoje. Bom, então, para a gente poder passar por essa nossa aula de hoje, né, para a gente poder ver essas tipologias construtivas que a gente pode chegar, né, que a gente pode conceber para a nossa edificação de madeira engenheirada integralmente em madeira, né, então pensando em uma estrutura integralmente de madeira, a gente vai passar na aula de hoje por 4 tópicos. Então, no primeiro desses tópicos, a gente vai passar pelo sistema estrutural. Então, a gente vai, na verdade, relembrar, porque esse conteúdo, né, esse tema, ele já foi passado algumas vezes aí ao longo do nosso curso, mas a gente vai relembrar, então, como que a estrutura de madeira engenheirada ela funciona. Então, qual que é o comportamento estrutural dos painéis de CLT, dos pilares e vigas de MLC, então como que eles funcionam estruturalmente, né? Como que eles realmente atuam, né, nessa estrutura de madeira engenheirada. No segundo tópico da nossa aula de hoje, a gente vai ver as estruturas porticadas. Né? Então, depois que a gente entendeu como que o elemento construtivo funciona isoladamente e em conjunto, a gente vai ver alguns exemplos aí de estruturas porticadas, né? E principalmente 3 estudos de caso de estruturas icônicas que foram formadas aí por pórticos, né? Por pórticos de pilares, compostos, né, por pilares de MLC e vigas de MLC, que recebem, no caso, na maioria dos casos, lajes de CLT ou podem também ser outras lajes de madeira. Na sequência, no terceiro tópico da nossa aula de hoje, a gente vai ver a estrutura panelizada. Né? Então, no caso da estrutura porticada, a gente não tem painéis de CLT atuando aí em toda essa edificação para poder realmente receber essa carga da edificação. Né? A gente tem pilares e vigas de MLC que estão aí compondo essa estrutura. E na estrutura panelizada, a gente já tem os painéis de CLT, né? Por isso o nome até panelizada vem realmente do uso de painéis para compor essa estrutura, né? Para realmente formar o esqueleto estrutural da nossa edificação. Né? Então, são alguns exemplos, são edificações que são formadas por painéis de CLT atuando aí como paredes estruturais e também por lajes de CLT, né, de piso e de cobertura. E no quarto e no último tópico da nossa aula de hoje, a gente vai ver as estruturas modulares. Né? Então, também aquelas estruturas modulares que são formadas apenas por elementos de madeira, então aquelas estruturas apenas de madeira, mas que a gente tem aí módulos configurando, então, essa edificação, né? Módulos configurando essa estrutura. Então, essa é a última tipologia construtiva que a gente vai ver na aula de hoje apenas em madeira, né? Isso porque na próxima aula, já um pequeno spoiler aí do que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai entrar nas estruturas híbridas, né? Que a gente tem não só a madeira, não só elementos estruturais de madeira, mas também elementos estruturais de concreto, de aço, né? De outros materiais aí compondo toda essa edificação.